E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Transparência. Mais uma vez, Jane Sá está comigo, apresentadora da TV Câmara, jornalista. Obrigado, viu, Jane? Eu que agradeço o convite. E também conosco está o vereador França, Luiz Antônio França, vai conversar um pouco com a gente, falar um pouco das demandas da cidade e como que é essa Casa de Leis. Obrigado, viu, França? Eu que agradeço. Boa tarde para você, Tarlá, para você, Jane, e a todos que estão acompanhando o nosso programa aí. Vereador França, que participou da Conferência Municipal de Saúde, saúde que é um tema sempre em alta, sempre relevante para a cidade, as melhorias para a saúde. O Ribeirão Verde precisa de uma UPA, vai ter? Urgente, né? Precisa, sim. E tá agora, o projeto está pronto, né? A Prefeitura soltou uma publicação que está pronto o projeto e vai para a licitação da obra agora. Está em torno de 16 milhões, a previsão aí de 16 milhões o custo da obra como um todo. Quando a gente fala que o Ribeirão Verde precisa, é porque a população do Ribeirão Verde é muito grande, não é? Muito grande. Nós temos uma população ali de, vamos arredondar em 50, entre 45 e 50 mil pessoas, só no complexo Ribeirão Verde. E essa UPA ela vem para atender a todo o pessoal da Anhanguera ali, né? Você vai pegar Porto Seguro, Salgado Filho, aeroporto, aquele pessoal todo vai... Essa é a proposta da Prefeitura. E é uma luta há muito tempo, né? 20 e tantos anos a gente vem lutando para essa realização no Complexo Ribeirão Verde. Porque o Ribeirão Verde tem um problema sério, quando eu chego no Ribeirão Verde já tem problema de saúde, não tinha nem a unidade que tem lá hoje. Nós lutamos para que elas chegasse lá. E quando ela chegou, a gente achou que fosse chegar com o pronto atendimento, né? Porque a distância do Ribeirão Verde para os outros centros, né? Você pega 13 de Maio ou lá no Quintino, onde hoje tem a UPA, antigamente era distrital, é totalmente contramão. Então nós começamos o trabalho para que tivéssemos um posto de saúde, mas que esse posto de saúde fosse o atendimento 24 horas, né? O pronto atendimento 24 horas também. Infelizmente, quando inaugurou em 2004, não houve essa situação, e aí nós começamos então a trabalhar para que tivéssemos esse pronto atendimento. Foi aonde está saindo hoje essa UPA, essa proposta da UPA que está vingando, né? Tá com a perspectiva de vingar agora. Jane, por favor. Vereador, o senhor é um vereador de atuação antiga, mais de duas décadas aí, nesse trabalho que o senhor tem, inclusive com representantes de bairros, com entidades. Queria que o senhor falasse um pouquinho, contasse um pouco essa luta sua. Quais são as principais lutas? Porque só quem é morador daquele bairro sabe as deficiências, sabe as dificuldades. Então, como que o senhor trata esse assunto e agora como vereador aqui na casa? Olha, Jane, eu comecei minha vida, entender a vida política, moleque, né? Eu tinha 17 para 18 anos, eu participava do grupo de jovens da igreja lá em Bonfim Paulista e eu conheci um padre, né? O saudoso padre Dejaner, que falou, olha, você precisa entender o processo da vida, né? A vida não é só os que você está levando, né? Um jovem de 17 anos, você tem uma situação, você nem imagina, né? E aí, a partir daí, eu comecei a entender um pouco a situação, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar. Na década de 90, eu comecei a participar da fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Inclusive, estive na Praia Grande, onde foi o congresso da Central Única, a fundação da Central Única dos Trabalhadores, e aí eu comecei a militar em sindicatos, né? Até, desculpa, eu falei de 90 a 80, né? Na década de 79 para 80. Certo. Em 90, sim, que eu migrei do sindical para o movimento popular, que é as associações de moradores, no qual você me pergunta aqui. Nós tivemos aí tem um pouco de diferença essa realidade, que no sindicato você tem o trabalho mais questão trabalhista, questões voltado mais para essa situação de trabalhador. De trabalhador. E no popular, no movimento popular, que é associações de moradores, já é diferente, né? É a vida como um todo, é uma questão de qualidade de vida. Do bairro ali, que aí você vai, que é uma questão de saúde, a questão de educação, a questão de saneamento básico, a questão de própria moradia, né? Que tem muitas pessoas que moram de aluguel e tem o sonho da casa própria. Então tudo isso a gente começou a entender e começamos a participar. Eu fundei a Associação de Moradores em Bonfim Paulista,
que hoje tem, a associação lá, eu fundei ele em 92, mais ou menos. Depois eu mudei para o Ribeirão Verde e entrei na Associação de Moradores em 98 e fui eleito presidente da associação em 2001. De 2001 para cá, eu fui um dos moradores que mais foi eleito em Associação de Moradores devido ao trabalho que nós começamos a desenvolver. O Ribeirão Verde não tinha nada, a gente começou a desenvolver um trabalho e onde hoje transformou numa cidade, né? Então vem de encontro aí que o Tarlá falou, né? Desse complexo que é enorme, né? E aí o Tarlá falando aí com o vereador. Inclusive, uma das demandas de desenvolvimento ali é o pessoal do assentamento da Barra, que espera uma escola, né, França? Vai ser construída a escola? Olha, ali o assentamento, nós temos que entender o seguinte, né? O complexo Ribeirão Verde, ele chega naquela região, não tinha nada, como eu acabei de colocar aqui, não tinha saúde, educação, só tinha escola Domingos Agerame ali, era uma escola rural, foi municipalizada, e depois a gente fez uma luta aí para que ela mudasse de prédio, não tinha condições. Hoje o Complexo Ribeirão Verde tem 11 escolas, né, e a demanda é bastante grande, ainda não comporta, e devido justamente a essa situação do assentamento. O assentamento tem 468 famílias, né, em torno de 3 mil e poucas pessoas que moram ali, próximo de 4 mil pessoas, e não tem a mínima infraestrutura. Ali o grande problema, Tarna, é que o governo, como foi um processo do governo federal, né, a questão da reforma agrária, o governo municipal, e principalmente o atual, ele não aceita que, ele não admite que a situação seja do município, né? Toda a infraestrutura, toda a condição de vida dos assentados passa pelo município. Eles acham que tem que ser do federal. Então tá esse jogo de empurro, esse jogo de empurro. Na questão específica da escola, a Sueli Vilela, quando foi secretária da Educação, ela esteve lá, teve um lançamento, uma pedra fundamental, inclusive eles fizeram o símbolo, né, um pneu fundamental, colocaram lá, fizeram uma grande inauguração desse pneu e com a proposta da construção da escola. E aonde pega a situação é que não saiu essa escola até hoje, né? Entra dentro dessa realidade, que o município alega que se ele construir dentro de uma área que eles não têm uma segurança do município, eles podem ter problema na justiça, no Ministério Público e tudo mais. Mas a gente vê que não é essa a realidade, a situação ali é outra. O município, né, o prefeito atual ou o próximo prefeito tem que de fato assumir o assentamento como parte do município, que a infraestrutura tem que passar pelo município de Ribeirão Preto, e aí não é só a escola, né? Tá aí toda a infraestrutura, saneamento básico, água que eles não têm ali, as estradas, né? Que é difícil chegar ali, tudo, né? Tudo, né, ali eles não têm. Construção do céu das artes. Para te falar a verdade, ali no assentamento, eles estão vivendo hoje numa situação de calamidade pública. Se você for lá agora, nesse momento, a situação que eles estão vivendo ali é precaríssima, né? Então é necessário o poder público executivo pensar nessa situação e levar uma escola para lá e toda a infraestrutura que é necessária. Vereador, na sua opinião, o futuro das associações de bairro, como é que deveria ser? O que é que o senhor trabalha para essa finalidade? Jane, a gente tem uma realidade de associação de moradores. Até 1964, as associações de moradores tinham uma metodologia, tinham uma forma de organização na cidade. Certo. Com o golpe de 64, isso muda, esse contexto muda totalmente, né? Qual que era o contexto? Da organização popular mesmo, né? Reunia-se os moradores daquele bairro, de um determinado bairro. Nós tínhamos aqui nós tínhamos a organização aqui na Vila Tibério, Vila Virgínia, o antigo barracão de Zingo, que falava que hoje é o Ipiranga, né? Campos Elíseos, os bairros mais antigos tinham as organizações. Inclusive, Campos Elíseos, nós tínhamos aí o saudoso Benônio Pita, que era um cara ali que era exemplar de organização, trabalhou muito. Era um síndico, ele trabalhou muito na organização ali. Em 64, com o golpe de 64, isso muda, esse contexto muda. E muda para pior ou para melhor, vereador? Muda para pior. Muda para pior porque é o seguinte, acaba essas organizações, né?
acaba com tudo. E quando ela volta a organizar, e aí a Ribeirão Preto volta um tipo de organização, no qual eu não concordo, e a gente está trabalhando hoje contrário a isso, que porque ele começa nos bairros, Ribeirão Preto teve muitos bairros de Coab, né? Você pega Quintino 1, Quintino 2, Marinsec, Geraldo de Carvalho, Simeone, Castelo Branco, né? Tudo isso é de Coab. E quando eles constroem esses conjuntos habitacionais, eles deixavam uma casa ali dizendo que era um centro comunitário. Né? Então, quem fosse sorteado, na época era sorteado, quem era sorteado para estar naquele bairro, então recebia ali um centro comunitário da prefeitura, uma casa ali. E aí quem administrava essa casa? Ou o vereador, ou o secretário, ou alguém da Coab, ou o próprio prefeito, colocava uma pessoa ali de confiança dele. E dizia, né, que esse é o presidente do bairro. Esse é o presidente do bairro. E isso vem vindo, né, até praticamente até a Coab deixar de fazer construção de casas na cidade. E esse método, né, ele perdura até hoje, que todo mundo todo bairro, pessoas se perguntam, quem que é o presidente do bairro aqui? Quem que é responsável pelo bairro? E eu tenho a mentalidade, nós estamos trabalhando essa mentalidade, que quem é o dono do bairro são todas as pessoas que moram no bairro. Não tem que ter uma pessoa que é responsável, são todas as pessoas que moram no bairro. O bairro é igual a nossa casa. Né? Quantas pessoas tem na sua casa? Então todos administram, então, né? Você tem que... Cada um no você tem que criar uma política, lugar, né? Você tem que criar uma política dentro da tua casa para essas pessoas que moram lá dentro. Na minha casa, por exemplo, hoje nós somos em 3 pessoas, então eu tenho que criar uma política para viver em 3 pessoas. Em 3 pessoas. E o bairro é a mesma situação. Quando o Tarlá coloca que o Ribeirão Verde tem essa imensidão de pessoas, né? Tem 45, 50 mil pessoas, então nós temos que pensar que ali essas 50 mil pessoas têm que viver, tem que ter água, tem que ter esgoto, tem que ter lazer, tem que ter saúde, tem que ter um bom transporte, tem que ter boa educação, tem que ter educação infantil, educação fundamental, ensino médio. Isso tem que funcionar para essas pessoas. E essas pessoas têm que se reunir para dizer como que isso tem que funcionar em benefício dela. Então, a associação de moradores é o caminho, é o primeiro caminho, né, para que essas pessoas possam se organizar para ver como que se tem isso, né, tudo que eu estou colocando para vocês em termos de infraestrutura, se tem água suficiente para 50 mil pessoas, se tem saúde, como nós acabamos de colocar a questão do Ribeirão Verde, se tem educação, se tem escola que atende todo mundo, que nós acabamos de colocar a questão do assentamento. Se tem tudo isso, como está funcionando isso? Está em benefício de fato para essas pessoas? Então a associação de moradores tem que fazer essa discussão. E a associação de moradores é um conjunto de pessoas que se organizam, né? E aí vão discutir várias coisas. Por exemplo, a Constituição de 88, ela garante essas organizações hoje, e através dessa forma de organização que a gente vem trabalhando, né, o Ribeirão Verde. Quando eu entrei na Associação de Moradores em 2001, eu entrei em 98, mas como, né, na periferia ali da diretoria, querendo saber como que estava, conhecer um pouquinho o ambiente. A partir de 2001, quando eu conheço de fato a realidade, aí eu monto uma chapa, trabalho, ganho a eleição e a gente lança uma campanha, não tinha nada, a gente lança uma campanha. A primeira campanha que eu lancei no Ribeirão Verde foi mudar o bairro para não mudar do bairro. Por que isso? Porque tinha ali, a maioria das pessoas que moravam ali, comprou os seus terrenos, estava vendendo o terreno. R$1.500, R$2.000, R$2.500 no máximo, estava vendendo e embora, porque não tinha condições de ficar. Eram famílias novas. O mínimo possível eles não tinham, vereador? Mínimo, não tinha ônibus, não tinha água, a água chegava de madrugada. A dificuldade é muito, posto de saúde a gente era atendido lá na Vila Mariana. Principalmente, né, para esse setor mais carente, né? Exatamente. Para essas famílias. São famílias, chegar hoje periféricas, o contexto das famílias hoje muda um pouco, né? Da diferença de quando nós chegamos
eram famílias novas, né? Só para você ter um quadro, eu cheguei lá com 2 filhos pequenos, um no primeiro ano e o outro no segundo, não tinha escola para essas 2 crianças estudarem, né? E assim era o contexto de todas as famílias que estavam ali. Então quem tinha condições um pouco melhor acabava se virando. Quem não tinha, saindo dali, quem né? não tinha que sair. Quem não tinha condições de se virar, acabava saindo do bairro. Eu tive um pouquinho condições, que eu comecei a levar eles em outros lugares para estudar, mas quem não tinha condições de levar e precisava da escola no local, saía do bairro. E aí era barato o terreno, R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo o terreno. Hoje, né, com essa luta que nós começamos em 2001 e a gente continua ela até hoje, nós temos 11 escolas, né, do infantil até o ensino médio, nós temos a Houve unidade... uma evolução das conquistas. Exatamente, né? tem um posto de saúde que atende a população com grande dificuldade, mas aí é uma questão de gestão, não pela questão de falta da unidade. Antes nós não tínhamos a unidade, hoje é uma questão de gestão e a visão da administração em termos de atendimento à saúde. E nós não tínhamos a entrada do bairro, né? A grande luta, não tinha ônibus. Hoje tem 2 linhas de ônibus, não tinha na época. A entrada do bairro era uma loucura, né? Só para vocês terem uma ideia, teve momentos ali, você sai da minha casa até a avenida, você gasta no máximo, hoje, você gasta no máximo 5 minutos, vamos exagerar. Né, 5 minutos. Eu já cheguei a levar 40 minutos. 40 minutos, 50 minutos da minha casa para sair do bairro na Anhanguera. Né? Na época não tinha a duplicação, você não tinha essa avenida. Essa foi uma luta da Associação de Moradores. Esse projeto, a gente começa ele em 2004, 2005, né, a associação, essa briga toda, e o projeto que a prefeita consegue entender, que aí no caso era a Darcy Vera, conseguiu entender, fez um projeto em 2013. Em 2013 foi buscar verba para recurso, para essa duplicação, e aí depois foi inaugurada agora recente, né, coisa de poucos anos, né, que foi inaugurada, e hoje nós temos uma das melhores avenidas, mesmo com os problemas que hoje tem, uma das melhores avenidas em termos de bairros de periferia. Uma coisa que tem sido luta recente do senhor, inclusive o senhor até ingressou com ação, né, no Ministério Público, é a Estrada Municipal Vilico Cantarelli. Falei certo o nome? Falou certíssimo. O que está acontecendo lá, vereador? Ali nós temos um problema, nós temos um conjunto, um loteamento ali, que o empreendedor tinha um terreno lá, uma área, ele resolveu fazer um loteamento, só que ele está isolado. Ele está isolado do Complexo Ribeirão Verde. Ele está dentro da região do Complexo Ribeirão Verde, mas está isolado dos outros bairros. E para chegar, né, para tirar esse isolamento, né, acabar esse isolamento, eles precisariam fazer um asfalto adequado. Inclusive o projeto real, inclusive tem um projeto na Secretaria de Planejamento, que essa avenida Dr. Fernando Mendes Garcia, ela deveria passar por ali e chegar na Avenida Tomás Alberto. Resolveria todo o problema, inclusive do Vilico Cantarelli, quanto das outros bairros ali da região. E desafogaria um pouco a Antônia Mugnato Marinsegui. Mas isso não foi feito. E aí, para aprovar esse loteamento, o loteador ali, o Vilico Cantarelli, ele fez um paliativo, né, para aprovar o fiscal da Caixa Econômica esteve no local para avaliar se financiava, se aprovava o loteamento para financiamento, e aí eles fizeram o seguinte, falou, isso aqui você não tem jeito, os moradores vão ficar ilhados, você não vai ficar aqui, você não tem onde sair, esse pessoal. Aí o que o Vilico faz? Ele gasta uma verba dele e faz um asfalto meia boca ali, um serviço meia boca, e é onde aparentemente ficou bonito, ficou legal, tal. O fiscal foi lá, aprovou, beleza. Só que esse serviço, como não foi feito adequado, e que seria adequado? Fazer galerias de águas pluviais, fazer um asfalto realmente adequado, que você traz ele do início do bairro até chegar no Florestan Fernandes, que dá a ligação ali. Isso não foi feito dessa forma, toda a chuva que dá leva embora escoe e acaba ficando a situação que está lá hoje. Então,
nós entramos no Ministério Público porque está esse jogo. A Prefeitura fala que ali é uma estrada municipal e o Vili Cantarelli fala que a Prefeitura tem que fazer. Então nós estamos buscando na Justiça exatamente quem tem a responsabilidade e quem vai fazer o projeto realmente para resolver definitivo essa situação. E com isso, acho que ganha a população, né? Porque hoje ela não está saindo, infelizmente, vitoriosa. E sim, mais uma vez, perdendo aí toda essa situação, né? Que quem perde é a população. Perde, né? em todos os sentidos, Jane. Perde em todos os sentidos. Primeiro, a questão de você sair e chegar em casa. Exato. Que é terrível, né? Você sai de casa, como tinha no passado a população toda do Ribeirão Verde. Você saía, você não sabia como chegar, você não sabia como ia sair também. E ali hoje, o Vili Cantarelli é a mesma situação. Então, tem momentos... Esse ano, inclusive, choveu bastante, eles tiveram dias ali e ficou ilhado. Né? Eles ficaram ilhados ali, não tinha como chegar dentro de casa. Então, eles já estão perdendo tudo isso aí. E a outra perda é real, que é a questão de desvalorização do seu investimento. E quando você compra um terreno, você compra um imóvel, você tem a valorização dele. Se você não tem essa infraestrutura, se você não tem essas condições, você desvaloriza, que é a mesma situação do Ribeirão Verde, quando eu coloquei no início. Nós tínhamos aqui 2001, 2002, terrenos ali no máximo valendo R$2.000. Hoje você não encontra um terreno no Ribeirão Verde, se você encontrar um terreno, por menos de R$120 mil. Né? Hoje houve uma valorização. E por que houve a valorização? Com toda essa situação. Então, houve um ganho da população, né, diretamente dentro dessa realidade. Então hoje aquela história, né, vamos mudar do bairro, não quero ficar aqui, é o contrário. Você vê todo momento pessoas querendo ir para lá, querendo alugar casa, querendo comprar casas lá, porque realmente tem uma estrutura. Então o Vili Cantarelli é a mesma situação. Certo. Mudando um pouquinho, vereador, o senhor está como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui da casa? Estou. Então, o vereador França é presidente dessa comissão, é uma comissão permanente aqui da casa, que é de defesa dos direitos dos animais. O vereador França esteve recentemente numa ONG que cuida de gatinhos. O senhor acredita que a Coordenadoria de Bem-Estar Animal faz um bom trabalho na Prefeitura? Não faz. Não faz, e não é por culpa dos funcionários. A gente tem que deixar claro isso, Jane, porque a gente tem acompanhado os funcionários. Quando eu entrei, eu não tinha conhecimento de fato do assunto, né? Eu fui aprendendo junto com o pessoal, com as ONGs, com o pessoal, com os funcionários, com os trabalhadores. Então, fomos aprendendo e a gente está constantemente aprendendo. A gente não chega a uma conclusão hoje que não faz um trabalho, não tem condições, as condições não são adequadas para se fazer um trabalho que deveria fazer. E devido a por que não falta? Falta política pública, falta o prefeito, né, a administração encarar que ele precisa investir nessa área, que é uma questão de saúde pública. Animal na rua, né, animal tanto o de pequeno porte quanto o de grande porte, é uma questão de saúde pública. Então nós temos hoje um orçamento que está previsto, né, uma projeção de 4,5 bilhões, você pegar esse orçamento, você não vê um centavo destinado para essa situação. Então, como você vai exigir dos funcionários que façam um trabalho que quer resgatar, o que fazer com esses animais, né? Cuidar de fato, então você não tem. E aí surgem os anjos da guarda, né? Que são as ONGs, que com todas as dificuldades, aí, né? São os protetores, que com grandes dificuldades acabam, né, desenvolvendo um trabalho que o poder público deveria fazer. E quando o senhor fala aí dos funcionários, há toda uma limitação para eles, né, vereador? Eles não têm essa disponibilidade toda que quando o senhor entrou não conhecia, com a sua modéstia falando aqui, é bacana isso. O senhor foi aprendendo também no dia a dia com eles e passando aí todas as informações. Mas eu acho que é um caminho que o senhor está trilhando e para que favoreça todos esses. Porque quando tem as ONGs, quando tem esses protetores, esses anjos, como assim o senhor colocou, é fundamental, né? Com não certeza. É uma saúde mesmo pública, né? Com certeza. A Prefeitura precisa entender que é uma questão de saúde pública que tem que constar no orçamento do município. Não dá para ficar isso é de fora, fundamental. Né? Se você não incluir isso, uma política pública para a questão da defesa animal,
cuidar do animal, o que fazer com esses animais, questão de castração, todas essas questões que dependem, se não constar no orçamento do município, não vai ter condições de trabalhar, não tem, existe. E aí entra essa situação das ONGs que têm trabalhado. Hoje, né, a gente tem um quadro das ONGs que trabalha esses animais de pequeno porte, todas que estão regular, que estão trabalhando, não cabe mais um animal. Por quê? Está no limite. Está no limite, todas estão no limite. Eles aliás, estão buscando, eles buscam, tem muitas acima do limite, inclusive. Elas buscam condição, né? Elas conseguem uma condição de trabalhar e aí a demanda é muito grande, porque falta o poder público, falta a mão do poder público ali e a mão do poder público tem que passar pelo orçamento. Outra comissão da qual faz parte o vereador França é a Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Pessoas com Deficiência da casa. Falando em direitos humanos, a gente, cada dia que sai de carro aí pela cidade, vê um número maior de pessoas nos semáforos, pedindo ajuda, pedindo comida, muitas vezes famílias inteiras. O que está acontecendo com a nossa cidade, vereador? Falta humanização, alguém que pensa na vida. Nós não temos uma administração que pensa na vida. E quero deixar claro, né, o prefeito, quem estiver nos ouvindo, que está... o França está falando da administração. Nós estamos falando do prefeito, da pessoa prefeito, nós estamos falando do projeto político que está na nossa cidade. O projeto político na nossa cidade hoje pensa nas grandes obras, né, viadutos, né, mostrar que a cidade é bonita e tudo mais, mas está faltando pensar na vida das pessoas. A gente tem essa dificuldade. Nós tivemos agora recentemente acompanhando a vida dos indígenas, né, da Venezuela, que estão aqui, a vida que esse pessoal está vivendo, né, a situação que eles estão vivendo, e agora que devido a um projeto que vem do governo federal e está amenizando, ainda não está resolvida a situação ainda, mas está amenizando. Mas precisa de um projeto como um todo, dentro do que você coloca, dentro da sua colocação, a cidade precisa ter um olhar para todas as pessoas que vivem nessa situação e precisa ter projeto, precisa estar no orçamento. Não, o terceiro setor numa dessa, né? Se não houver o terceiro setor, se não tiver o trabalho do terceiro setor, fica idêntico à situação dos animais, né? Fica essa realidade que está aí na cidade, que Deus dará, né? É a situação. Por quê? Não tem no orçamento, não consta no orçamento. Pelo contrário, você pega o orçamento das SEMAS, né, da Secretaria, que deveria cuidar, ter projetos para essa realidade, ele diminui. Né, diminui. Ano a ano vem diminuindo o orçamento. E por quê? Não tem projeto. Quando você não tem projeto, se você não tem intenção, então não precisa ter dinheiro. Então eles não mandam dinheiro porque não tem uma política voltada para essa realidade. Nós temos 3 minutinhos ainda, eu gostaria de deixar esse tempo para o senhor falar aí com as pessoas, alguma coisa de repente que não foi perguntado, o senhor queira abordar, fica à vontade. Eu quero abordar essa situação que a Jane coloca, que é a questão da organização do povo. Eu acredito na organização do povo, né? Eu nasci politicamente nessa situação, eu acho que a gente precisa organizar todos os bairros. Ribeirão Preto tem mais de 300 bairros e nós temos uma grande dificuldade de organização popular, né? E a organização popular ela não tem que ser do fulano ou do ciclano, ela tem que ser do povo, né? Através das suas associações de moradores, de constituir um projeto para aquele bairro, né? Um projeto de trabalho e desenvolver isso. E a gente está à disposição, inclusive, para ajudar nessa organização. Não é o vereador França, é um projeto para a cidade de Ribeirão Preto que nós queremos que ela se desenvolva. Mesmo se eu não estiver aqui amanhã, né? Se eu estiver em outro lugar ou se eu não estiver mais nessa vida, que as pessoas consigam levar essa organização, porque só através da organização popular é que a gente vai ter qualidade de vida nos bairros, né? Você vai ter saúde, você vai ter condição de discutir. Você colocou a questão da conferência agora, que é uma questão de saúde de toda a cidade, né? Você conta nos dedos, Jane, você conta nos dedos quantas pessoas de periferia que estavam participando nessa conferência municipal de saúde, que discutiu 2 dias, né? Agora nós vamos ter a conferência regional, depois vamos ter a conferência estadual, 2 dias discutindo saúde em Ribeirão Preto. Você não enche uma mão de pessoas de bairros de periferia que estavam participando, discutindo isso. Então nós precisamos organizar o povo para essa situação, para essa realidade.
Tá certo, vereador. Muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, viu, Jane? Obrigada eu, bem. Nós tivemos com o vereador Luiz Antônio França. Se você se identifica com o trabalho dele, de repente quer falar com ele, liga aqui na casa, liga na Câmara Municipal, vem até aqui. Se quiser dar alguma sugestão de projeto para ele está aqui. Se quiser fazer alguma reclamação, também. A casa é sempre sua. Um grande abraço.